Olá, gente, boa tarde, tudo bom? Eu estava aqui fazendo uma leitura. Agora são meio-dia e 50 do dia 8/1 de 2026. Meu nome é André, eu estava aqui fazendo uma leitura e aí eles pediram para gravar. Eu estava fazendo uma leitura aqui para mim, home office. Fiz minhas práticas espirituais, meus compromissos diários. E aí eles estavam eu estava fazendo essa leitura, uma leitura bem esquisita. E aí estava aqui, o Nove de Espadas, o Eremita. Gente, essas cartas pularam juntas. E a Lua. Então eu falei que tem uma coisa aqui, tá vendo? A carta da Lua é a carta 18. Então tem o 9 aqui também. 1 mais 8, 9. 9, 9, 9. E aí eu estava explicando que o 999, aquela questão do número da besta, ela é, ela está associada a essa, a esse número 999, que o que que seria o 666 da Bíblia? Tá? O meia, tanto que eu estava aqui comentando para os meus espectadores offline, vamos dizer assim, que quando na Bíblia a gente fala do 666, que todo mundo fala, o 6666, o 666 é a marca da besta, bababá, babá, chumbado, não é isso, tá? Porque lá no versículo fala, aquele que tiver sabedoria, calcule o número da besta. Então, se você somar 666, dá 18. Essa carta aqui. Tá pegando aqui? Vai dar 18, a carta da Lua. E o 1 mais 8 dá o 9. E o 9 é um número muito espiritual, é um número muito elevado ligado ao conceito de bom. Eu estava lendo aqui agora, porque, gente, eu já estudei hebraico, mas é difícil, você entendeu? É uma coisa difícil, porque é muito complexo. Não é igual a gente que a letra A é a letra A, pronto, acabou. Entendeu? A letra Aleph, por exemplo, que é a letra A, ela é, se eu não me engano, boi. Ela tem um significado por trás, que é boi. Ela tem um número por trás. Tem uma Sefirot por trás. Então o número 9 está ligado a Sefirot de Daá, a Sefirot, que são a Sefirot é o conjunto, é a árvore da vida. Inclusive é isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho uma mesa, é uma mesa quântica estelar, é uma ferramenta que eu trabalho. Essa aqui, ó, isso aqui é a árvore da vida, entendeu? Então aqui você tem Keter, aqui é Daat, isso mesmo, Daat. Aqui você tem Binah, aqui você tem Hokmah e vai. Então Keter seria na árvore da vida aqui, ó, na árvore da vida. Essa árvore da vida, gente, é essa árvore da vida da Bíblia mesmo, tá? Que fala que no Jardim do Éden tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. É essa árvore aqui, entende? São conceitos cabalísticos, gente. São conceitos cabalísticos. Não são coisas que você precisa ter mais conhecimento para compreender a mensagem que está sendo passada. A árvore da vida, que, que está escrito em Gênesis, que existia no Jardim do Éden, é essa árvore aqui. Isso é um conceito do judaísmo. Jesus era judeu, tá bom? Então a gente tem que, de novo, entender, gente, o conceito das coisas. Você não pode sair por aí lendo e repetindo coisas porque falaram para você algo. Você tem que estudar. Você tem que estudar, tirar a sua própria conclusão, buscar entender o que está sendo dito ali, ok? Então aqui Keter seria, porque na árvore da vida, eu vou explicar isso, gente. Na árvore da vida, para esse conceito cabalístico, existe a luz primordial, a Ein Sof, que é meio essa vibe do Big Bang ali, vamos dizer. Então existe uma força que ela é, que eu acredito até que é meio o que, para mim, está um pouco ligado a esse conceito do Deus inominável, o nome oculto de Deus, tá? Então, essa luz aqui é a primeira manifestação no plano existencial. No plano existencial. Keter é a primeira manifestação de Deus
com algum tipo de forma, vamos dizer assim. Quando Jesus fala que existe, a gente fala dos vários caminhos, aqui ó, você vê, aqui seria essa primeira manifestação, seria o céu mais alto e aqui é a terra, é Malkut, o reino, é o mundo em que nós vivemos. Então aqui existe uma subida, a técnica que eu faço, uma técnica que é do pilar do meio, a gente trabalha essas sefirotes do meio. Então, entendeu? No tarô, aqui dá 22 caminhos, então cada caminho desse está ligado a um arcano maior do tarô. Cada sefirote dessa, sefirá, porque ela, de forma individual, isso aqui é a sefirote. Se eu não me engano, gente, eu posso estar me confundindo, mas tem a sefirá e a sefirote. Sefirote é a árvore da vida, se eu não me engano. E sefirá é quando você vai se referir a uma. Eu posso estar enganado, mas não importa. O que importa é o conceito, tá? Então, cada número, aqui são 10, cada número está ligado também a uma, entende, gente? Então, a Kabbalah é uma coisa impressionante, porque assim, tudo está ligado com tudo. É muito interessante, principalmente, gente, para quem gosta da Bíblia, para quem é cristão, para quem é um conhecimento que você não vai perder nada, você não vai infringir nenhuma lei estudando a Kabbalah. Porque Jesus era judeu, de novo, assim, eu vou repetir isso, ficar repetindo também. Enfim. Então aqui, essa coisa do 666 é como se fosse o número 999 desvirtuado. Então, já existe isso aqui nessa leitura, entendeu? Que está falando de uma situação, para mim, desvirtuada, a Lua. E eu estava falando que está muito difícil de pegar a mensagem que está aqui. Então eu já estou aqui há um tempo tentando decifrar. Porque como eu estou falando desse versículo, esse versículo fala o quê? Aquele que tiver sabedoria, ou eremita é o sábio. Ou eremita. Então tem uma situação aqui que ela não é para leigos, entende? Ela não é para leigos. Ela é para alguém que possui o conhecimento de um determinado assunto, de uma determinada situação, para que se chegue ao entendimento. E eu estou sentindo que alguma coisa aqui foi desvirtuada, foi tirada de contexto. E aí eu não estava conseguindo entender o que que era. E aí Arcanjo Gabriel, né, é o mensageiro. Então, quando é uma leitura assim, eu começo a puxar a força dele de Arcanjo Miguel, porque Arcanjo Miguel é o guardião das portas espirituais. Então, nada passa, né? Tanto, gente, que assim, eu tenho uma ligação muito forte com o Arcanjo Miguel, e eu tenho muito forte uma ligação com Senhor Exu. A força de Exu, não Exus. Estou falando de Exu, o Orixá Exu. O dia que eu nasci é um dia de Exu. De Hecate também, entende? O dia do meu nascimento, gente, é um dia muito simbólico para muitas vertentes espirituais. Enfim. E aí, com muito esforço, veio a carta do Cinco de Paus, que é a carta da interferência, como eu sempre falo, é a carta do quebra-pau. E o Seis de Ouros, vou, vindo esse número 6. E antes de eu fazer essa chamada, essa invocação, caiu mais uma carta 9, gente, que é a carta do Nove de Paus. Entende? Então, eu falei que é como se tivesse uma energia aqui, uma coisa. Eu não sei, e o cinco de paus com a lua e o eremita, não dá para a gente descartar coisas espirituais, questões espirituais. Alguém que pode ter feito até mesmo magia, algum tipo de situação aqui, magística, energética, para manter algo em segredo. Manter algo sobre o conhecimento, porque o eremita, ele sabe, é tipo a sacerdotisa. Quando a sacerdotisa, para mim, ela tá numa leitura, normalmente todo mundo fala de segredos, beleza, tem a ver. Mas a sacerdotisa, ela representa aquela que sabe, porque a sacerdotisa é a portadora dos mistérios, e o eremita a mesma coisa.
Inclusive, o arcano do eremita, ele já é a mesma ideia da sacerdotisa, porém, num sentido de aprendizado pessoal. Você viveu na pele aquilo. A sacerdotisa fala muito dos estudos dos mistérios, uma coisa mais nesse sentido. E o eremita é a experiência de vida. Sabe? Para mim, o eremita, ele tá tipo, você começa um mago, né? Você tem um mago e você já tem aquele cara que é tipo Merlin, assim, entendeu? Então, para mim, o eremita é meio esse cara aí que já tem experiência, ele já aprendeu. E aí, se você for reparar também, aqui a gente tem tem o 999 que eu estou falando, esse número que é muito forte, 999, mas também assim, ó, se você botar um mais aqui e um igual aqui, 9 mais 9 dá 18. Entende? Assim, tem umas coisas que estão vindo, mas que são confusas para mim. Por quê? Porque aqui está falando de algo que, gente, é uma coisa muito escondida. E o que que veio aqui? É o 5 de paus com 6 de paus. Aqui tem uma pessoa sem dormir, arrependida, talvez sendo cobrada espiritualmente, entende? Talvez alguém teve um sonho, teve uma intuição. Aqui tem uma energia virginiana forte. Essa carta fala de virgem para mim, 6 de ouros. É uma carta um pouco virginiana, entende? Assim, tem uma energiazinha virginiana. Aqui tem uma energia para mim um pouco ariana. O 5 de paus para mim tem uma energia de Áries, de Marte. Aqui tem uma energia de Saturno, que fala da passagem do tempo. Cronos fala do tempo. A Lua fala de ciclos. Então aqui tem algo que não é de hoje. E estava me vendo, sabe assim, eu não sei por quê, eu ouvi uma coisa de distribuição. Não sei o que essa palavra significa. Mas o 6 de ouros é a ajuda. Inclusive, para mim, apesar daqui, ó, se conseguir pegar, deixa eu ver se vai pegar, gente. Aqui, ó, tá vendo? É uma pessoa com uma balança na mão, dando moedas aqui para pessoas que estão em situação de desigualdade em relação a ela, de vulnerabilidade, pedintes. Mas, para mim, essa carta fala de comércio. Por quê? Porque antigamente a gente sabe que, por exemplo, eram feitas trocas, né, enfim, e a balança era usada ali para nesse sentido, nos comércios, né? A balança tem, para mim, essa visão, tá? Da igualdade. Então, por exemplo, antigamente o salário tinha essa ideia da troca. Não existia moeda também, tinha essa coisa da troca. Então, para mim, aqui fala de trocas. Então, não necessariamente a gente está falando assim de. Entende assim, eu te presto um serviço, um grupo aqui que estava trocando coisas em algum momento, tendo algum tipo de troca. Só que esse ciclo de paus é a energia que está forte. Por quê? Porque existe agora um desentendimento. Só que, é o que eu falei, essa energia ela está sendo escondida. Existe um desalinhamento. Eu vou até puxar aqui para ver se vem a energia, que seria para mim a energia da formiga de fogo, porque a formiga ela fala desse trabalho de muitas pessoas. Ó, a chita tem essa energia da velocidade, mas muitas vezes fala de uma pessoa, é uma energia solar, fala de uma pessoa querendo dar no pé. Vou tentar puxar aqui uma energia. O escorpião, o coelho fala de ansiedade. Beaver fala de trabalho. Beaver é o castor. O que que estamos falando aqui? Gente, essa leitura aqui eu vou postar. Eu não sei nem que título eu vou botar, porque aqui eu vou ficar tentando descobrir, eu só estou registrando para vocês, talvez até, não sei se eles querem mostrar como que é o processo. Peixe, eu juro que eu estou sentindo uma energia de peixes aqui também. Porque me veio assim, ou alguém foi avisado, tem uma coisa dessa, gente, eu não sei de profecia, ó, o unicórnio. Eu senti em um determinado momento que alguém aqui pode ter sido
avisado, orientado. O eremita ele orienta, ele avisa, sabe? Às vezes não tem nada a ver com a espiritualidade, mas é alguém que tem mais vivência, que tem uma certa sabedoria e chega e fala, cara, não faz isso, porque assim, isso não tá certo, sei lá. Isso não é certo, isso não é bom. Eu já passei por isso. Isso não é legal. E o unicórnio é a energia da sacerdotisa, tá vendo? Ela tá com a lua na cabeça, essa energia da lua, tá vendo? A lua tá na cabeça dela aqui, ó. Na cabeça desse ser aqui, ó. A pessoa querendo se esconder. Vamos lá. Do que a gente tá falando aqui? Do que a gente tá falando aqui? O ovo cósmico. Essa carta tem uma energia meio de do mundo, né? E tá vendo? Essa cobra enrolada aqui. Você sabe o que me lembrou, gente? Me lembrou o Ragnarok. Eu esqueci o nome da cobra. Tem aquela cobra, que é um nome bem Yorgamund, não sei lá. Tem uma serpente, que é a serpente do mundo, né? Do Ragnarok. Vocês conhecem o mito de Ragnarok? O Ragnarok é o apocalipse dos deuses. Vamos ver. A borboleta que fala de transformação. O ovo cósmico, a tigresa. Ó, o ovo cósmico tá forte, veio no centro da jogada. Os peixes e o elefante. Nossa, cara, tá muito estranho isso aqui. Ó, eu falei do Ragnarok, a tal serpente, ó. A serpente, aqui é um Ouroboros. O Ouroboros está muito ligado a essa ideia que eu falei, saturniana, né? O Ouroboros fala desse ciclo da eternidade. A serpente. A serpente tem essa ideia da troca de pele. Tem uma situação aqui que está mudando e eu compreendo assim que tem alguém aqui, porque o elefante, ó, a lua tá junto com o elefante, tá? O elefante, gente, a gente sabe que ele é um animal que tem uma memória muito. Ele consegue guardar muita coisa. Tá vendo como tem essa coisa de conhecimento? O elefante também é um ser muito, fala muito de família. Tem essa coisa da família, a lua, sabe? Os peixes. O peixe aqui, se eu não me engano, ele fala um pouco de ir com a correnteza. Tá vendo? Aqui tem uma coisa meio de água, assim, né? Essa coisa emocional. Tem uma coisa que tá mexendo muito com as emoções de alguém aqui. Ó, a serpente marinha. Eu lembrei uma coisa que em Game of Thrones tem um personagem que se. Nada a ver com a leitura, mas tem um personagem que se chama a Serpente Marinha. Esse cara, que é a Serpente Marinha, tem uma história em relação a ele. Gente, eu não sei, eu vou falar, pode fazer sentido pra alguém, ou enfim. Esse cara da Serpente Marinha, ele tem um filho que ele é gay. E esse Serpente Marinha é o. Ah, é um Velaryon.
tá? Porque, só para explicar, em Game of Thrones, isso tá na série, não tá em Game of Thrones, tá na série House of the Dragon. Porque em Game of Thrones a gente só vê os, dos Valirianos, dos descendentes de Valíria, a gente vê que Valíria era a terra dos dragões, de onde veio os Targaryens, né? Onde veio o Aegon e as duas esposas, né? Irmãs e esposas dele. Aegon tinha duas esposas. Vai pegando aqui, tá? E então em Game of Thrones a gente só vê os Targaryens, mas existiam outras famílias domadoras de dragões. E uma dessas famílias eram os Velaryons, que é esse cara aqui, esse serpente marinha. E aí o que acontece? Eles têm aquele arquétipo, eles são de uma linhagem que conseguem domar os dragões, gente, porque não são todas as pessoas que tinham dragões, que domavam dragões. Eram famílias poderosas. E qual é a questão? Esse cara, ele tem um filho, mas esse filho, ele é gay, entende? Então existe toda é, uma discussão, porque ele casa com uma Targaryen, que é a Rhaenyra Targaryen, que é que tem toda a história gira em torno dela, porque ela é uma mulher e ela é a sucessora ao trono. Entende? E esse cara também, ele era gay. Então, assim, se ele tinha que casar para, mesmo sendo gay, ele tinha que casar para manter a linhagem dos Velaryons. Então tem essa coisa de sucessão, tá vindo essa coisa de sucessão. Talvez aqui pode estar havendo algum conflito em relação a essa coisa de quem manda o quê. Talvez alguém aqui, eu ouvi, vai cair, talvez uma pessoa vai cair, ou uma pessoa caiu. Sabe quando você. é, Olha, pode ser, será que é isso, gente? Tá me vindo isso. Uma pessoa que o eremita é o sábio, ele é o que sabe fazer algo. Gente, é o que eu tô falando. Isso aqui eu vou botar, eu não sei o que que é um processo criativo que eu estou aqui no meio e pediram para eu gravar esse processo, é o que eu faço aqui, então isso aqui vai levar tempo, tá? Pode sair um monte de coisa, um monte de blá blá blá, não sei por quê. Porque a formiga de fogo aqui atrás, ó, eu não falei? Ó, ela tá aqui, ó. Ó, tinha essa carta e essa carta. Três cartas para trás. Três cartas para trás, hoje é dia 5 e aqui tem a energia do dia 5, gente, duas vezes como um número mais baixo em relação ao 9. Então isso aqui pode ter começado a partir do dia 5. Eu tô sentindo. Eu não falei antes, quando eu estava aqui, sozinho, mas eu tô sentindo que tem alguma coisa nesse ponto. Algo que começou ali por volta do dia 5. Dia 5 foi quando? Domingo? Segunda-feira. Algo que se iniciou mais ou menos ali na segunda-feira. E pode ter a ver com esse conceito de alguém que saiu ou que sabe que vai sair, que vai perder um posto. E existe meio agora essa guerra dos tronos aqui, eu não sei, cara. Porque, como eu falei, tanto esse cara como essa mulher, eu esqueci o nome dele agora, desse garoto que é gay, mas quanto a Rhaenyra é dos Targaryens, tá? E aí, o pai dela tenta ter filhos homens e a mulher não dá filhos, não tem filhos, não tem filhos, não tem filhos, só tem uma filha menina. E a mulher dele acaba morrendo nesse processo e fica ela. Então, se eu não me engano, ele promete a ela que ela vai, apesar de ela ser uma mulher, ela vai herdar o trono. Então tem uma coisa aqui que é incomum. Tem uma situação aqui onde uma pessoa que talvez teoricamente não teria direito a algo,
que tem direito a algo, mas não é algo muito lá bem visto. Pode ter a ver com alguma questão de dessas crenças das pessoas, entende? Assim, de machismo, porque ali era um caso machista. Porque a lei, a, a- o senso comum, meio que assim, era que apenas era o primeiro filho homem, não era o primeiro filho, se eu não me engano. Mas ele pegou e falou: não, ela, enfim, não sei, gente. Eu não sei se não podia, se era assim, é o primeiro filho, o filho mais velho, o homem vivo, ou se é o filho mais velho. Eu acho que é o filho mais velho, homem. E ele meio que altera isso e promete para ela. Só que quando chega lá na frente, o que que acontece? Meio que isso tentam voltar isso. Por quê? Porque ele acaba se casando novamente quando a mulher dele falece e ele tem um filho homem com ela, que é muito mais novo. E quando esse menino cresce, começa toda uma revolução aí, porque o pai dela morre. O pai da Renira, que fez a promessa, morre. E aí a mulher que está lá no leito de morte dela fala: não, ele falou que aquela promessa lá não está valendo mais, entende? Ela usa de uma estratégia. Ela tira o direito de herança de uma pessoa para. Olha, ó, tá vendo? Agora eu acho que eu estou conseguindo acessar. Estamos falando sobre isso, sobre o direito de algo que estão tentando retirar. Alguém tem direito a algo e alguém tentou retirar. Só que qual é o problema? Isso esbarra em uma questão, como eu falei, aquele que tem conhecimento. Então, a pessoa que fez isso, existe uma coisa que está escondida, como eu falei, muito, muito, muito escondida aqui. Por isso que tá difícil, gente. Tá difícil por conta disso. Existe uma coisa aqui muito, muito, muito escondida, tá na Lua. Mas a Lua, qual é a grande questão da Lua, gente? Que é o que é. Aqui, ó, tem uma pessoa sem dormir em desespero. E pode ser alguém. Não é qualquer pessoa aqui também, não, tá? Se for esse eremita aqui, não é qualquer pessoa, por quê? Porque ele sabe a consequência do que ele fez. Esse aqui sabe. E como eu falei, calcule o número da besta. 666, entende? Não é algo. Aquele que tiver sabedoria, calcule. Então aqui, gente, a gente pode estar falando de um contador. Existe um especialista aqui, ou que deveria ter sido feito por um especialista. Alguém, alguém capacitado para isso. E aí talvez essa pessoa fez algo errado, mas ela própria não tinha o conhecimento completo de uma situação. Aqui tem uma situação se transformando. Alguém, porque tem alguém aqui que vai se libertar de um engano. A borboleta com essa carta aqui tá me vindo, sabe, assim, dentro do casulo. É como se isso aqui estivesse dentro do casulo e isso fosse eclodir. Talvez uma pessoa aqui que está nessa, que estão tentando. Aqui tem uma libertação. E aí, qual que é, voltando? Então, a parte dessa mulher tem isso aí. Da Renira tem essa questão da sucessão. E aí, tem as pessoas que tem as casas, né? Porque em Westeros, que é onde se passa isso tudo, existem as grandes casas, as famílias. Então, tem os Starks, tem os Lannisters, tem os Baratheon, tem, enfim, um monte. Os Greyjoy,
Tem as grandes famílias, mas tem os vassalos dessas famílias. Então tem muitas, muitas, muitas casas que são juramentadas ao reino. Então, por exemplo, os Starks, gente, olha só, eu tô pegando aqui essa coisa. São grupos, entendeu? Então, por exemplo, quando os Starks eles eram os reis do norte. Então eles foram dominados pelos. Existiam assim, gente. Porque eu vou explicar porque isso aqui tá, para mim tá vindo um pouco nisso. Então, assim, existiam ali, antes, eram os sete reinos em Westeros. Então, cada país, vamos dizer, existiam vários países. E aí chegou Aegon, o Conquistador, e ele unificou tudo. Tá pegando? Então aqui a gente está falando, por exemplo, igual a gente vê essas facções criminosas, que cada um tá ali, tem isso aqui, ela chega e fala, olha, agora é o seguinte, todos vocês aqui pertencem a mim. Ah, não vou pertencer. Pô, já era. Fogo Dracarys. É assim que ele conquistou. Então o Aegon ele chegava nos locais e ele falava: olha só, meu amigo, eu tô aqui, eu tô com esse dragãozão aqui, Balerion, a chama negra, o terror negro. E assim, ou você se ajoelha, ou eu vou tocar fogo em tudo. E o fogo desse dragão, gente, ele era tão forte que ele derretia pedra. Então, essa foi a estratégia. Ele ia e as mulheres dele, cada uma, ele tinha duas, elas iam também para os reinos nessa empreitada. Então alguns se curvaram, outros não. Teve um que não se curvou, que foram aquele do sol lá, que é o do Oberyn Martell. Os Martell não se curvaram, eles resistiram até o fim. Então, no fim, existe essa diferença e tal. Mas, por exemplo, então ele chegava lá, essa casa, os Starks, eles se curvaram, mas os Starks eram reis, então existiam casas menores que eram vassalas aos Starks. Então, quando eles juraram, essas casas meio que também entraram no pacote, entendeu? Então, assim, se os Starks resolverem ir contra o reino, essas casas obrigatoriamente estão juramentadas aos Starks. Então, elas também têm que ir contra o reino. É meio essa história. Então, aqui exige, é o que eu falei dessa coisa de. É como se fosse uma teia, entendeu? Então, aqui, que é essa coisa da falta de liberdade. Tá entendendo? É uma coisa muito confusa, porque eu acho que tem isso aqui. É tipo assim, são muitos acordos entre muitas coisas que alguém tentou, é como se alguém tivesse tentado juntar, unificar, pegar de uma forma, provavelmente nessa energia aqui da guerra, entendeu? Porque aqui, gente, a gente tem a reciprocidade, e aqui a gente tem a reciprocidade. E aqui a gente tem o quebra-pau, a guerra. Então, por exemplo, foi até uma coisa que eu falei já um tempo atrás aqui. Muitas vezes, quando você quer dominar não é a partir da aliança, entende? Você quer dominar e controlar a partir da força e não do respeito, não dá certo. Por quê? Porque sei lá, se for por uma questão financeira, qualquer pessoa, a lealdade das pessoas pode mudar conforme quem alguém ofereça mais ou menos, entendeu? Ofereça mais. Então vamos supor. Aí voltando. Aí tem o outro lado, que é o lado desse cara. Então aqui a gente tá falando que houve um casamento. Entende assim? Tá muito nesse sentido aqui pra mim essa história, cara. Teve uma situação onde houve um acordo entre duas famílias, e aí entendo o que eu quero dizer, porque aqui a gente está falando de uma forma figurada. Família, né? Eram é, família que pode ser duas empresas,
duas facções, por que não? Duas facções é, algo nesse sentido. Se uniram. E olha só, os Velaryon e os Targaryen, por que que eles se uniram? Por que que normalmente era feito esses casamentos entre essas pessoas? Porque, gente, os dragões, eles eram seres muito difíceis de serem domados. E se acreditava que quanto mais puro, os dragões estavam diretamente ligados aos Valyrianos. Então, se houvesse muito, tanto que assim, os bastardos não era até aquele momento comum bastardos conseguirem dominar dragões, porque eles acreditavam que os dragões sentiam o sangue do dragão, que é chamado o sangue dessas linhagens. Então, o que que eles faziam? Os Targaryens se casavam entre si, irmãos com irmãos. Eles se casavam entre si e tinham filhos entre eles mesmos. Gente, isso tem dentro da minha família. Pessoas, não, dentro da minha família tem isso, tá? Que é o que eu falo, que na minha família essa parada espiritual complicada é sinistra, tá? A minha família tem isso. Não de casamento, porque, né, obviamente não se pode, mas os filhos existem sim. Eu sei disso, tá? Porque isso, gente, é algo antigo, entendeu? Então tem uma coisa aqui dessa manutenção de uma linhagem, entendo o que eu estou falando, de uma linhagem, de sucessão, entende? É que algo esteja sobre o controle de uma mesma empresa, talvez de uma família que quer manter algo que vem ao longo do tempo, dos anos, vai saber de Deus quantos anos. E aí, gente, assim, me vem coisas aqui que infelizmente eu queria poder falar porque são coisas que existem no mundo, entende? Mas eu não tenho como falar disso aqui para qualquer pessoa. Isso aqui tem que ser num grupo fechado de pessoas que entendam minimamente, que estejam abertas para esse tipo de conhecimento, tá? Porque isso, gente, é como eu estou dizendo, tudo que eu estou falando aqui, a gente tem que entender que Hollywood, as grandes produções, gente, eles vêm sutilmente falar pra gente coisas que estão por aí, entendeu? Então, existem, gente, linhagens de sangue que eles fazem questão de ser mantido puro, entendeu? Até por questões de capacidades especiais. Isso é conhecido. O Mastral falava muito, não nesse sentido, né? Mas o Daniel Mastral, gente, inclusive eu estava ontem lá em Vitória fazendo um negócio, tava eu e meu colega, e eu vi igual o Daniel, o cara igual o Daniel Mastral, e ele falou, nossa, parece mesmo. Era igualzinho o Daniel Mastral. Então, aqui tem algo sobre isso, sobre um grupo que tentou ou está manter algo no domínio deles e pode ter feito essa questão de se juntar, igual eu tô falando, gente, eu não sei. Porque assim, gente, ó, vamos lá. Vocês concordam? Assim, na minha posição ultimamente, é difícil falar isso, mas eu vou falar porque eles estão falando para falar. Complicado. Você concorda que assim, existem cidades hoje, a gente sabe que o PCC ele tá em muitos lugares. Inclusive, eu vi uma matéria, eu estava no Rio de Janeiro, eu estava escutando um cara dizendo que estão tentando classificar o PCC como um grupo terrorista, porque eles já não são mais uma facção criminosa. Eles já mudaram de nível. Então, eu sei que você está me vendo aqui com carta na mão e você acha que eu sou uma pessoa alienada que não sabe nada com nada, mas não é meu caso, não. Tá, gente? Isso pode estar falando disso, por que não? Por que que eles não podem passar para mim uma mensagem sobre isso?
Pode estar falando disso, gente. O tarô, ele não é, a espiritualidade, ela não está aqui para ficar falando, como eu falo, de ex-namorado e não sei o que não. Eles vêm falar coisas sérias às vezes. Então pode estar falando de uma coisa dessa. Porque a gente sabe, por exemplo, antigamente o PCC ele estava lá meio condicionado a São Paulo, o terceiro comando, o comando vermelho, condicionado ao Rio de Janeiro, o que não acontece hoje. A gente sabe que eles estão em outros estados, em muitas cidades no interior, naquela roça que você ia antigamente, e dormia de porta aberta e não sei o que. Isso já não existe mais, a gente sabe disso. Já chegou o tráfico de drogas, já chegou essas coisas todas. Então, quem que você, por exemplo, você tem lá um, numa cidade pequena, por exemplo, Guarapari. Vamos botar a minha cidade aqui, que eu estou no momento, a cidade que eu nasci. Vamos botar Guarapari. Sempre teve essa coisa aqui, todo mundo sabe, eu digo. Todas as pessoas sabem, gente, onde são as bocas de fumo em Guarapari. Então, se elas estão abertas, é porque alguém quer que elas estejam. Todo mundo, desde que eu sou criança, as bocas de fumo em Guarapari são no mesmo lugar e elas todas continuam aí funcionando normalmente. E aí, isso aí não me interessa, entendeu? Eu estou falando aqui um fato. Isso não é segredo para ninguém, gente. Isso não é segredo para ninguém. Todo mundo sabe disso, tá? E aí o que que acontece? Vem o PCC para cá. Essas pessoas, elas são independentes. Você está entendendo o que eu estou falando dos Targaryens? Cada lugar desse tem a sua forma de trabalhar, não sei o quê. Aí vem uma facção de maior poder, poder armamentício, poder financeiro e etc e tal. Existem duas opções. Ou ele começa uma guerra, que é o que a gente vê no Rio de Janeiro, a guerra por pontos, a guerra pelo comando disso tudo. Pode estar falando de qualquer contexto, gente. Eu estou usando esse contexto porque é um contexto fácil de explicar, ok? E aí, ele chega e fala: Olha só, eu estou chegando aqui e é o seguinte: eu tenho esses dragões, ou seja, eu tenho poder, poder de fogo, entende? Eu tenho poder de fogo aqui para mudar, para dominar você, por bem ou por mal. Você quer fazer por bem? Beleza. Então você não quer? Tá bom também. Fogo, Dracarys. Fogo, Dracarys. Entende? Só que de alguma forma, isso aqui, que por um momento se estabilizou, eu sinto que houve essa harmonia, agora não tem mais. Por quê? Porque talvez exista aqui esse trono vazio, a lua. E tem a morte aqui, ó. Não, tinha a morte. E tem uma pessoa preocupada com isso. E ó, eu falei essa coisa, né, gente? Ó, é, é porque assim, gente, quando você tem a clarividência, você consegue ver coisas que não estão aí tão simples de ver. Mas você entende essa cobra, esse dragão aqui? Isso aqui é um dragão, ó, né? Parece, porque nem todos os dragões têm asas. Os dragões japoneses, chineses, né? Eles não têm asas. E aí essa borboleta me falando disso, assim, ó, tá vendo? Essa cobra, né? Por isso tá me trazendo essa ideia. Aqui tem essa, ó, a formiga de fogo, que é o que eu falo. Por que eu peguei esse baralho, gente? Que é, essa que é a terceira carta que estava no fundo, ó. Por que eu peguei? Porque eu estava sentindo, o cinco de paus é essa energia aqui, elas são equivalentes. Só que eu estava vendo no sentido de desorganização, algo que está sendo, né, quando a gente fala, por exemplo, de uma organização criminosa, você sabe que existe uma organização. Sendo direto, é isso. E aqui é como se essa organização estivesse sendo desorganizada. Algo, eu ouvi desmontado, é como se algo estivesse sendo desmontado. Por quê? Porque alguma coisa aqui já existe indício, talvez essa pessoa sonhou. Porque assim, gente, é o que eu falo. Não é porque vamos colocar nesse contexto de irregularidades. Vamos tirar essa coisa de crime, porque crime é uma coisa muito.
Mas você pode ter uma pessoa que ela é corrupta e que ela tem fé. Ela acredita no mundo espiritual. Vocês sabem que Hitler, que foi um maníaco, um psicopata, matou milhões de pessoas, ele tinha uma profunda crença no ocultismo. E Hitler, gente, ó, existe um artefato que se chama a Lança do Destino. Você já ouviu falar da Lança do Destino? A Lança do Destino é a lança que perfurou Jesus, porque Jesus não morreu crucificado. Jesus morreu, né, por conta da lança. Não é isso? Se eu não me engano, é isso. Enfim. Então, eu tenho uma teoria, gente, assim, sobre porque como eu digo, tudo que a gente vê por aí, gente, são mensagens subliminares de uma história que quer ser contada para aqueles que estão despertos para pegá-la. Essa lança do destino, que seria a lança que perfurou Jesus, Hitler passou boa parte, ele cria o bastante para acreditar que ela existia. Ela existe, né, gente? E dizem que ele a encontrou. E olha o que ele fez. Então, será que ele realmente não encontrou a lança do destino e que essa lança não conferiu poderes para ele? Entende? Será que não? Será que não? Então, tem pessoas que por mais que, porque entende, gente, quando a gente fala da espiritualidade, eu até estava conversando com um rapaz ontem no em um aplicativo. E aí ele falou: "Nossa, você tá diferente. Você tá lendo tarô". Entende? Quando as pessoas te veem com o tarô na mão, na cabeça delas é algo assim: "Nossa, você é um anjo". E é por isso que quando essas pessoas te veem bebendo, vivendo a vida comum que todo mundo vive, elas te julgam. Porque, gente, o tarô, ele é um pedaço de papel. Se você não tiver mérito espiritual, isso aqui não serve de nada. A torre, ó. A torre caiu aqui, ó. Tá vendo? A torre, gente, olha isso. A torre e o sete de espadas, olha isso aqui. E o oito de ouros. A casa vai cair pra alguém aqui feio. 10 de espadas. Então você compreende assim como que é essa quebra de crença, entende? A pessoa te vê rezando um terço, na cabeça dela, você é um padre, que é o que inclusive um outro garoto que eu comentei no meu stories esses dias, que ele me chamou pra ir pra casa dele, pra gente ficar e não sei o que, e eu não quis, e aí ele começou a despirocar, a falar um monte de coisa. E ele se utilizava desses argumentos, gente, para me perseguir aqui, para chamar pessoas para me perseguir, porque, ah lá, essa pessoa reza o texto, ela está querendo. Gente, as práticas espirituais, elas são para mim. Não diz respeito a ninguém. Eu não estou dentro de uma igreja, entende? Então, ah, você mudou, gente, eu sou a mesma pessoa. Eu falei para ele, eu sempre fui assim, eu sempre fui espiritualizado, eu fui evangélico e tudo mais. Só que eu sou uma pessoa livre, ninguém amarra a minha coroa. Ninguém me diz o que é e o que não é, porque como eu estou falando desse conceito, gente, da, da marca da B, do 666, você não pode, gente, é, não ter conhecimento, você tem que ter vivência para você poder saber se a pessoa que te guia, ela tem capacidade de te guiar. Porque um cego, uma pessoa, entende? Como que eu vou deixar uma pessoa que tem menos entendimento do que eu mandar em mim, dizer para onde eu tenho que ir? Porque o que que eu vou estar fazendo? Eu vou estar, primeiro, menosprezando a minha jornada, menosprezando os meus estudos, menosprezando a minha própria espiritualidade, porque eu vou estar me rebaixando, eu vou estar descendo um degrau. Entendeu?
Então eu não posso, gente, eu não vou entrar num lugar e sentar lá e ouvir, é o 666 e o número da besta e não sei o que, e falar, eu vou continuar aqui. Eu não vou, porque eu sei que não é isso. É um conhecimento muito mais profundo, entendeu? Então, por exemplo, veem Hitler e tudo que ele fez e acham assim, não, ele era um descrente, ele era um ateu, ele não era. Ele não era. Ele era. Vocês já ouviram falar do Círculo do Sol Negro? Que foi meio que um grupo ocultista ali criado na época do nazismo. Gente, eles tinham os estudos sobre antigravidade. Então, assim, eu falo, essas coisas que a gente vê por aí, os ETs, os ETs, será que são os ETs? Será que é ET? Você acredita que é ET, gente? Se tem um robô, gente, virando um cambalhota, e eles estão mostrando isso pra gente, o que que você acha que lá na área 51, que é uma área ultra secreta, de desenvolvimento e de muitas coisas, você acha que eles não criaram uma aeronave capaz de se camuflar, capaz de distorcer o espaço-tempo? Entende? Isso, gente, é algo extremamente palpável. Não é coisa de ficção científica. Nós estamos em 2026, tem robô, gente, cozinhando para as pessoas. Por US$ 20.000 você pode comprar um robô que vai fazer todo o seu serviço de casa, cozinhar a sua comida. US$ 20.000 não é nada, US$ 20.000 é um carro. Ao invés de comprar um carro, você pode comprar um robô. E se tem esse tipo de robô, com esse nível de inteligência, que está sendo mostrado, entendeu, gente? Porque assim, por exemplo, vou dar uma volta aqui. O GPS. O GPS, você sabe, da onde veio o GPS? Era uma tecnologia militar, ok? Todo mundo sabe disso? Não, mas é. Por isso que eu digo que o que você acredita ser verdade, gente, não faz diferença no mundo. A sua opinião não faz diferença sobre o que é fatídico no mundo. O GPS é. A internet, gente, é uma coisa é uma coisa do contexto militar. Então, quando você, gente, para pensar comigo aqui, sério, eu vou mudar de assunto um pouco, tá? Mas para pensar comigo. Por que disponibilizariam, gente, algo que é militar para toda a população usar? Você agora tendo um pouco de malícia, um pouco de discernimento. Por quê? Porque um artefato militar seria disponibilizado para todo civil do mundo? Para você saber onde você está com o seu carro? Ou é para saberem onde você está com o seu carro? Para você saber em que ponto da rua você está com o seu celular? Ou para saberem onde você está em algum ponto do mundo com o seu celular? Isso tudo é sobre controle, entende? Você consegue, gente, agora ver essa verdade? Ver essa verdade aqui, ó. Você consegue ver a verdade do mundo, dos interesses. É sobre isso, você entendeu? A internet, gente, veja o mundo, veja a sociedade, que também não era lá grandes coisas. Mas veja a sociedade, as relações, pelo menos isso, as amizades, como era as, como eram as amizades, como era a vivência familiar. Entende? Porque sempre houve, gente, hipocrisia. Sempre houve preconceito. Sempre houve tudo que continua existindo. Mas é o que eu falei. Os homens da minha família sempre foram extremamente mulherengos. Mas mulherengos e muitos, assim, muitas coisas não legais. Vamos botar assim. Não legais no sentido assim, não acho bons exemplos. Mas, apesar dessas pessoas praticarem algo, quando elas chegavam para você criança, eu fui educado, gente. Eu fui preparado, assim, para tudo na minha vida. Meu tio, minha mãe, meu pai também. Sabe, eu tenho que também dar mérito pro meu pai, entendeu? Não posso tirar o mérito do meu pai. Meu pai também me educou com muita coisa. Mas esse papel, entende, de educação era muito forte antigamente.
Então, por mais que as pessoas fossem completamente hipócritas, um homem falava: você tem que respeitar as mulheres, nem todos, né? Mas quando criança, principalmente, falava: você tem que respeitar os mais velhos, você tem que respeitar o seu vizinho. Quando o papai estiver falando, isso aí, eu fui educado. Quando eu estiver falando, quando uma pessoa estiver falando, você tem que esperar ela acabar de falar. Hoje em dia as crianças estão gritando na sua cara, entendeu? Então, por mais que as pessoas, por pior que essas pessoas fossem, existia essa coisa das, da, dos bons costumes. Por exemplo, gente, eu tenho um costume que eu, até mesmo morando sozinho, eu demorei para me desprender, que é levar a minha roupa para dentro do banheiro. Por quê? Porque minha mãe falava que isso não é correto. Se você está na casa de uma pessoa, ela não pode te ver passando de toalha para lá e para cá. Então, isso se perdeu. Por que que você acha? Você consegue compreender a diferença que a sociedade, como a sociedade se transformou depois do computador, da internet? Então, gente, de novo, isso aqui, ó, é um artefato. Isso aqui, eu estou gravando no meu notebook. Isso aqui é um artefato militar. A internet, o computador. A internet em si é um artefato militar. Porque por mais gente que assim, ah não, mas foi não sei quem que criou. Gente, a maior parte das novas tecnologias são financiadas por programas militares, é igual os robôs. Não foi um ser humano dentro da garagem dele que criou um robô que está cozinhando, você entendeu? Isso são projetos financiados por governos com fins militares. Você não vai ver um robô sendo demonstrado, mas a gente já vê, né? A ideia é criar um robô para. Mas lógico que é. Por quê? Porque um robô, um ser humano, com um tiro ele morre. Um robô. E os países que não têm robô? Hoje os Estados Unidos mandam um exército para o Afeganistão, um exército de humanos, por mais que eles tenham isso aqui, existe uma resistência. Eles conseguem resistir, porque é humano para humano. Um humano pode ser morto. Agora, um exército de robô, quem vai me impedir? Você acha que eu estou falando bobeira? Gente, desperta, sério, desperta. Entende? Você acha mesmo que botaram um celular, GPS, colocaram um monte de satélite no ar de graça? Porque você não paga pelo GPS, você paga? Você sabe o custo de botar um satélite lá em cima? Você sabe? Por que eles fariam isso de graça? Por quê? Para você saber como chegar em algum lugar? Não é. É para eles saberem onde você está. Por que que estão, gente? Hoje em dia os livros já são e-book. Vem comigo. Por que que os livros viraram e-book? Por que que as fitas de vídeo e os DVDs viraram Netflix, serviços de streaming online? Porque, gente, a cultura antiga, ela resistiu ao tempo por causa dos livros. Livros que eram escondidos, enterrados, que queimaram. Muito conhecimento de muitos livros só não se perdeu por dois motivos. Pela tradição oral, como eu falo do judaísmo, né? Que a Bíblia escrita que a gente conhece, a Torá, é a versão escrita que Moisés recebeu, mas existe a versão falada, que hoje existe no Talmud. Mas até então ela era passada oralmente de mestre para discípulo. E foi assim que muitas verdades que nós ainda temos consciência hoje resistiram ao tempo. Mas a partir do momento que você pega e torna todo conhecimento virtual, gente, uma máquina, essa máquina minha aqui, existe uma arma que é um pulso eletromagnético. Se um pulso eletromagnético muito forte, forte o suficiente para pegar o planeta inteiro, for disparado, acabou, já era. Vai máquina, os seus e-books, as suas fotos, entende? Antes as fotos eram impressas. Todo o registro da humanidade, como nós conhecemos nessa era, desaparecerá. E aí eu te pergunto, você acha que para onde nós estamos indo? Não é para isso? Porque o conhecimento é poder. E aí hoje o conhecimento que está aí distribuído para todo mundo, ele vai passar novamente, estar na mão de alguém específico, de um grupo específico, de uma nação específica, de um grupo de nações específicas. Não existe essa ideia do governo único.
Como que você acaba, gente, com as religiões muçulmanas de uma vez? Destruindo a base delas. Como que você acaba com o cristianismo de uma vez? Destruindo a base delas. Ah, vai sobrar as pessoas vão morrer. E nós não somos imortais. Como que você cria um governo único? Unificando a cultura dele. Então, primeiramente, você precisa destruir as culturas. Você entende? Não sei se é sobre isso, gente, mas tem algo aqui nesse sentido que eu estou falando, voltando para essa ideia aqui da leitura, tem algo aqui que é sobre isso. Cinco de espadas, ó, tá vendo? A carta da guerra, é do desarmar. Olha só, você tá vendo o que eu tô falando? Porque, assim, gente, é uma coisa que eu tenho trabalhado na minha mente também. Porque os meus mentores, gente, a minha espiritualidade, eles falam comigo coisas que não é. Assim, eu estou vivendo uma situação de conflito já tem muitos anos. Mas eles me falam muitas coisas, inclusive lá atrás ficava vindo coisas e eu ficava tentando encaixar dentro daquilo que eu estava vivendo. E nunca fazia sentido nenhum, nunca fazia sentido. E aí eu comecei a ouvir muito assim, André, nem tudo é sobre você. Entende? Tipo assim, você não é o centro do mundo. Nem tudo é sobre você. Nem tudo é sobre você. Então eu comecei a entender que muita coisa que chegava pra mim, por exemplo, eu tinha, gente, visões terríveis, pressentimentos terríveis. Eu tenho muita premonição. E aí eu fui descobrindo que não era por quê? Porque eu via acontecendo com pessoas ao meu redor. Aquilo que falavam comigo, eu via acontecendo ao meu redor. Por exemplo, eu, quando eu estava morando em Santos, eu comecei a ter uma visão, isso acordado, tá? Eu comecei a ter a visão de uma pessoa caindo, tipo de um penhasco, caindo de um penhasco, e tinha duas pessoas. E aí vocês lembram, logo depois eu vi aquela história daquela moça que caiu. Dizem que ela estava sozinha, gente. Na visão eu vi duas. Eu vi uma pessoa empurrando a outra. Juro pra você. Então, não sei se tem a ver com aquela mulher, entendeu? Mas, na minha visão, a pessoa era empurrada. Ela não caía, ela era empurrada por outra. Então, assim, não sei se tem a ver. Outro dia, eu tava numa coisa de explosão, 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 explosão. Aí eu tava, eu não sei se era dentro do Uber, eu liguei, eu via, eu não vejo TV, não vejo televisão, canal aberto. E aí eu tava vendo televisão. No outro dia, gente, explodiu um armazém de fogos. Depois, no outro dia, eu fiquei coisa com incêndio. Eu estava no Rio e estava vindo essa coisa de incêndio, incêndio. E o prédio que eu morava era um prédio antigo, gente. Eu ficava com muito medo, muito medo. Porque é o que eu falo, quando a minha espiritualidade fala algo, eu sei que vai acontecer. E eu tava com muito medo, muito medo, muito medo, muito medo, muito medo. Porque o meu prédio era antigo, eu falei, gente, como que eu vou pular daqui? Entende? Não tinha como sair. Se pegasse fogo ali, todo mundo ia pro pau na hora. E aí você acredita que passou 1 ou 2 dias eu tava andando na rua e tava a rua fechada, o corpo de bombeiro, um prédio pegou fogo na rua que eu sempre ia lá para comer. Então eu fui começando, entende? Assim, eu sei que quando a gente tá, quem já esteve num processo espiritual, é um treinamento, gente. A gente é colocado em situações para ser treinado. Eu, há 4 anos, na verdade há 7 anos, eu estou sendo treinado pela minha espiritualidade. Então você vai ser colocado em situações para que você vai precisar treinar a prática de escudos, de defesa espiritual, de desobsessão. Todo esse processo, gente, você vai passar. Porque é esse processo aqui que eu falei do eremita. Porque o eremita, ele não é um conhecimento que está nos livros, ele é um conhecimento que só pode ser vivido na prática, entende? É o conhecimento. Principalmente é o que eu falo. Hoje em dia, como tem muita informação, gente, tem coisas assim que se você for fazer, as pessoas vão falar, não, mas eu não vi isso. Mas nem tudo, gente, está dito. Você pode ser o portador de uma coisa nova.
Porque o magista, por exemplo, eu tenho uma prática que é o ritual do o RPM, o RMP, que é o ritual menor do pentagrama, é um ritual básico para qualquer magista e talvez até espiritualista eu aconselho que seja feito. Alguém que esteja já nesse caminho e tenha consciência do que isso traz. Porque quando você lançar uma proteção, gente, você acende para quem quer atacar, entendeu? Então, quando você faz um ritual de proteção aqui, você vai iluminar, é como se você fosse ser iluminado também para as forças das trevas. Então, não vai pegar o ritual do menor do pentagrama e começar a fazer aí na sua casa, porque você vai ser atacado. Porque eles vão falar, uai, quem é você? A gente não quer pessoas se defendendo. A gente quer que todo mundo fique aí como esses povos diz que tem que ser, que você não pode, né, praticar magia, que você não pode ter esse conhecimento, porque o mal, gente, quer isso. O que que as religiões fizeram conosco? Tiraram o nosso poder, entende? E é por isso que o mundo está indo para onde está, porque as pessoas estão cada vez mais acreditando que realmente elas não têm que fazer nada, né? Eu canso de escutar, eu era um desse. Não, Deus está comigo, nada vai me acontecer. Toma. Porque, de novo, o que você pensa não importa, gente, para espírito. Não importa para a realidade. A realidade é a realidade. As coisas existem independente se você acredita nela ou não. Entendeu? Então, por exemplo, cada vez mais, eu estava falando, gente, essa perseguição, ela começou ali, no começo era 4 pessoas, era um grupo de 3 pessoas, depois foi para 10, depois foi para 40, depois foi para 1.000, depois foi para não sei quanto. Deve ter, eles ficam falando de 10.000. Então, assim, conforme o nível de coisas foi aumentando, no começo eu fazia uma mironguinha ou outra, uma simpatia ou outra, um banhozinho ou outro. Hoje em dia, as coisas que eu preciso fazer diariamente são bem mais complexas e cada vez mais. E o caminho do magista, gente, o nosso caminho é o quê? Você vai. Não é uma receita pronta. O mago, entende? Assim, a gente vai vendo aquilo que funciona e você vai criando. Esse é o caminho do feiticeiro, né? Na verdade, eu aprendi isso com o mestre Senectus. O caminho do feiticeiro, ele é isso. Você não segue muito bem uma ordem. Você é o dono da coisa, entendeu? Você não está aí para ser doutrinado. Então, por exemplo, o RMP que eu faço, eles já estão me intuindo a trocar os nomes. Por quê? Porque todo mundo, ao leste, você traça o pentagrama, Yehová, né, os nomes de Deus. Adonai, Erreie, Aguilar, que é um notaricon, não é um nome. Né? Então, assim, isso aqui é o padrão. Só que qual é o problema? Eu, isso é um procedimento conhecido. E é aquela história. Quando alguém sabe o que você faz para se proteger, ela sabe como quebrar. Entendeu? E tanto é que eu também fui muito treinado em ataque. Gente, eu fui muito atacado. Se vocês souberem a quantidade, cada tipo de coisa que já fizeram comigo de magia, e eu fui sendo treinado o quê? A sentir. Então eu hoje consigo identificar feitiços. Você consegue entender isso? Eu consigo identificar qual feitiço foi feito para mim e eu consigo ir lá e quebrá-lo. Eu tive esse treinamento. Então, tudo que a gente passa na vida, entendeu? Quando você principalmente tem uma trajetória desse sentido, é isso. Por quê, gente? Porque assim, eu atendo tarô. Eu jogo tarô. Se eu começar a atender uma pessoa e ela tiver com um feitiço nela, eu tenho que identificar, entende? Eles estão me preparando ao longo do tempo para isso, para que eu consiga identificar o que foi mandado e saber como quebrar. Então, essa história aqui, por exemplo, ó, dei toda uma volta. Voltando aqui, tem uma situação aqui dessa, que é como eu falei de Hitler. Essa pessoa aqui, ela pode ser alguém.
que tem uma crença em algo. Pode ser até no misticismo, no tarô. Pode ser alguém que tem uma religião, porque veio o Papa lá atrás, ó, a sacerdotisa, tá vendo? Essa pessoa ela pode ter conhecimentos espirituais. A sacerdotisa. Não é, eu falei, não é qualquer pessoa. Essa pessoa tem conhecimentos espirituais ou ela acredita minimamente. Então essa pessoa ela pode ter sonhado que ela vai, que alguma coisa vai acontecer. E a torre, ó, o eremita, e a torre aqui, e a torre estava aqui, né? A roda da fortuna, tá vendo? Algo vai voltar. Sete de paus, ó, eu tô falando de defesa, gente. Três de espadas, por quê? Porque, ó, o sol. Que, voltando, é aquela ideia da lua. A lua, gente, ela é uma energia que ela dura, né? Então, quando você faz uma magia, por exemplo, aqui o 9 pode ser até algo que foi feito há 9 anos. 9 anos atrás, que daria 2017. Gente, 2017 foi onde a minha vida, por exemplo, eu, no meu caso, foi onde a minha vida ela sofreu isso aqui, a roda. Eu sofri a roda. Eu não sofri uma torre, eu sofri uma roda. Eu fui daqui pra cá. Bum. Então, pode ser que isso aqui foi 9 anos, foi feito há 9 anos atrás. Só que a lua, ela se dissipa. Ela, à noite, a lua ela muda de fase, então ela tem o período da lua cheia, que ela está muito forte, e ela vai diminuindo, até que ela desaparece. E a lua também, que lembra a noite inevitavelmente é substituída pelo dia. Então a energia da lua, até porque ela é o arcano 18, e tem outros arcanos na frente dela, ela não é uma energia de sustentação. Ela é uma energia que também está ligado à passagem, como eu falei, do Cronos, ao tempo. Então, alguma coisa aqui que essa pessoa ou fez, ou um grupo fez, ou vem fazendo, porque, como eu digo, por mais que a gente sempre fale de magia, de espiritualidade, gente, se você é um grupo de hater, que está aí na internet o tempo inteiro perseguindo pessoas, destruindo carreiras de pessoas, porque, gente, hoje em dia existem pessoas que são contratadas, vocês já viram? Da mesma forma que contratam grupos, que existem grupos que são especializados em Big Brother para votar. Votar, votar, votar. Ah, eu te dou eu vou te pagar 1 milhão e essa empresa ela contrata pessoas para votar em uma outra. Existe o contrário também. Pessoas, empresas, grupos criminosos que são especializados. Isso existe. Isso existe, tá? Desperta você, gente, para o que está acontecendo. Que a gente está aqui, ó. Já viu Matrix, o último? Que tem uma cena que para mim é o filme. Eu não gostei do filme, mas essa cena para mim é o que é a mensagem forte do filme. Que o Neo, que é o desperto, que é como se fosse o Jesus, né, do filme, o Neo é tipo o Messias. Tá todo mundo mexendo no celular e ele, todo mundo assim, ele tá no elevador, todo mundo assim, e ele olhando, tipo assim, olhando as coisas ao redor dele e todo mundo hipnotizado pelo celular, entendeu? Ó, quatro de paus, desperta você que dorme, a lua, tá vendo? Então assim, mesmo que você não tenha ligação nenhuma com a magia, com a espiritualidade, gente, nós estamos, o mundo físico, ele é uma manifestação de toda essa cadeia que eu estou falando aqui, ó, toda essa cadeia espiritual. Você acredite ou não, é isso aqui, a realidade. É como eu gosto de falar, gente, assim, você pega um arco-íris. O arco-íris, você não vê ele, mas a gente sabe que o arco-íris ele é uma ilusão.
Ele é o Sol criando um prisma nas gotas da chuva, não é isso? Mas se você for lá tentar, o arco-íris ele não existe, ele é uma ilusão. Ele é um conjunto de fenômenos de luz, mas você vê ele, por um breve momento você consegue ver. É assim como a espiritualidade. O ar, ó, essa aqui está preenchido por oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, mas você não vê o ar, mas você sabe que ele está aqui. Porque senão a gente não estaria vivo, não é assim? Então assim é a espiritualidade. Você pode não ver, ó, eu falei não ver. Você pode não ver, mas nem por isso deixa de ser real, entendeu? Então quando, gente, uma pessoa ela está aí num grupo de hater, num grupo de criminosos, está sendo manipulada energia de uma certa forma. Existe, todos nós, gente, somos instrumentados por algo, seja isso positivo ou seja isso negativo. As nossas ações também são conduzidas pelos seres que nos regem. E aí, como que você vai saber se você é um ser de luz instrumentado por um ser de luz de alta vibração ou por um ser das trevas? Pelas suas ações. Pelas suas ações. Não adianta você falar que você é isso ou que você é aquilo. Entende? Ninguém é perfeito. Mas qual vai ser a forma mais nítida de você ver a quantidade de trevas que existe entre você? O que você faz para o outro. O que você faz para o outro. O que você faz com você é um problema seu. Agora, o que você faz para o outro define muita coisa sobre o tipo de seres que te acompanham. A sacerdotisa. Tá? Então, aqui, por exemplo, pode ser um grupo que há 9 anos está por aí causando destruição, causando ilusão, entende, gente? Porque um grupo muito grande, existe um conceito chamado egrégora. O que é uma egrégora? Egrégora é, é tipo um grupo que vibra igual, que pensa igual. Espiritualmente falando, é isso. Então, assim, é, o cristianismo da punição é uma egrégora. Entende, gente? Então, assim, ó, espiritualmente falando, existe uma coisa chamada forma pensamento. O que é uma forma pensamento? Se você pensar assim, fulano é mal, 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 é o diabo. Se você acredita no diabo, eu acredito no diabo, né? Que nós sabemos que os crentes amam falar do diabo, não falam mais do diabo do que de Deus. Então, essa energia, o diabo existe, o diabo existe. Isso vai todos os dias você falando que o diabo existe, isso espiritualmente falando vai tomando uma forma e esse ser ele passa a existir. Compreende? Isso se chama forma pensamento. Se você todo dia pensa assim, ai, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assim. Isso vai criando essa energia, cada dia ela vai sendo alimentada, o Papa. Vai sendo alimentada, vai sendo alimentada, vai sendo alimentada. Então, gente, assim, é o que é até um conceito que eu quero falar para vocês. Existe Jesus, o Jesus que existiu. E aí existe outros Jesuses, tá? Existe por quê? Porque o seu Jesus não é o meu Jesus. Então todo mundo que crê, por exemplo, Deus existe o Deus que existe, é um fato, que criou tudo, que é a fonte, essa fonte aqui, que como eu sempre repito, não é um homem de barba branca sentado num trono de ouro. Deus é uma energia. Mas foram criando esse Deus de barba branca, por exemplo, sentado no trono, não tem? Deus está sentado no trono, lá, 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 e odeia as mulheres, não quer que as mulheres tenham voz, não quer que as mulheres separem do marido que bate nelas, não quer que as mulheres votem, não quer que as mulheres trabalhem, não quer que as mulheres tenham direito, não quer que os gays,
que os negros tenham vida própria. Então, esse Deus, conforme muitas pessoas acreditam nisso, ele passa espiritualmente a existir. Essa entidade, ela é criada, mas ela não é uma entidade, um ser divino. Ela é um ser criado pelos pensamentos de muitas pessoas em comum. Entendeu? Por isso que é importante, gente, a conscientização, porque a partir do momento que todo mundo se conscientizar, despertar para a verdade, esses seres que foram criados por nós aí astralmente, eles vão perdendo a força. Você já ouviu falar de. Tem até filmes, né, que falam sobre isso, que os deuses gregos, né? Eu acho que é Clash of Titans, que é como em português? Nossa, falei agora igual esse povo, mas é porque eu vejo muitos filmes em inglês, assim, né? Eu gosto de ver filme legendado. Clash é fúria, né? Fúria de titãs. Mas muitos filmes contam isso. Que o que que acontece? Os deuses, para eles se manterem vivos, o que que eles precisam? Das nossas orações. Eles precisam que exista alguém que creia neles. Entendeu? Então, quando você ora aí para esse Deus, o Deus da guerra, que vai matar, que vai destruir, porque, gente, eu já vi esse discurso. Tem uma pastora no YouTube que ela prega esse discurso a favor do Bolsonaro. Acredite se você quiser. Tem uma pastora que fica fazendo uma corrente para atingir pessoas específicas de perseguição. E eles oram para isso, para que aquela pessoa seja parada e queimada por Deus. Em 2025, eu vi isso acontecer. Tá? Então, esse Deus aí existe. Gente, vocês entendem assim? O que é uma seita? Uma seita é um grupo de pessoas que acreditam em um ser específico. Pode ser um ser bom, pode ser um ser ruim. E ele passa a existir. Então, quanto mais as pessoas se conscientizarem, gente, para os conceitos verdadeiros de tudo que existe no mundo, entendeu? Inclusive essa coisa do Bolsonaro, o Deus, do Lula, o Deus, gente, eles não são, eles são funcionários do nosso país. Eles recebem por isso, eles não estão ali, nenhum deles, porque eles acordaram um dia e foram ir contra um sistema sozinho com a espada na mão e chegaram lá, não, tá? Existe um grande esquema de corrupção para que eles cheguem lá, e existe um grande esquema de corrupção para que eles permaneçam lá, e existe um grande esquema de corrupção para que eles saiam de lá também, porque isso aí é tudo uma fachada, é tudo uma palhaçada. É o jogo dos tronos que eu estou falando aqui, de Game of Thrones. Isso tudo, gente, são jogos de poder, entendeu? E eu sinto que aqui essa energia vai se dissipar. E aí, por exemplo, pode ser para algo local, pode ser para algo cinco de paus, ó. Aqui tem pessoa, vai ter quebra-pau, aqui vai ter. Isso já está acontecendo. Isso já começou, entendeu? Isso já começou. Isso eu ouvi aqui, já começou. Algo já está acontecendo e diz respeito 10 de espadas, a finalização. Tá vendo? O 9 e o 10. E diz respeito à finalização de um domínio. E eu sinto que tem essa parte que eu estava falando. Alguém aqui que quer manter o diabo. Sete de ouros. Alguém que quer manter uma situação sobre o domínio. O diabo é isso. Ó, pessoas acorrentadas aqui. O diabo fala de drogas. Fala dessas coisas que eu estou falando. Do submundo. Ó, 10 de copas a cada comunidade, 10 de ouros, tá vendo? Aqui tem muitas pessoas. 10, 10, 10, 10, 10. Agora veio 10, tá vendo? Então eu acho que gente, ninguém pode entender nada do que eu tô falando. Esse vídeo pode não ser acessado, pode ser acessado por uma pessoa. Essa pessoa
Eu fiz o meu trabalho, porque agora está no 10. Evoluiu. Algo, entende? Saiu do 9. 999, agora tem 10, 10, 10. Então, aquela lua sumiu. O Papa é o comunicador, tá vendo? Meu papel eu fiz aqui. Ó, 5 de espadas, 5 de paus. É sobre alguma coisa desse assunto que eu falei, tá? E como eu disse aqui, tem essa coisa assim, da ordem, uma ordem de sucessão. Então, gente, por exemplo, pode ser essa coisa do Lula e do Bolsonaro mesmo, porque não existe uma contestação de que o Bolsonaro, que tem que ser de estar querendo haver um golpe, pode ser que estejam ainda tramando isso aí, tá? De um golpe militar. Tava falando de uma pessoa resistente, pode estar falando dele. A Lua, ó, tá vendo? Ó, eu tô falando desse assunto, voltou. Pode ser isso. Pode ter a ver com isso. Alguém que é ilegítimo querendo se tornar legítimo, brigando com alguém que tem o direito de estar no trono, que tem direito ao trono. Compreende assim? E aí, como eu disse, por isso que eu falei desse emaranhado. Porque a gente sabe que na política é assim, gente. As pessoas elas estão totalmente entrelaçadas a juramentos feitos. Por que que elas estão? Porque desses 5 de espadas ali. Porque elas vão entrando em coisas erradas e o nome delas estão ali, elas já não podem mais simplesmente sair. Ó, sair. 8 de copas. 8 de copas voltou. E o mago. O Ás de paus e o carro. Rainha de paus. 6 de copas. Aqui tem a ver com essa situação. Então, como eu falei, se for uma facção, o líder dessa facção pode ter acontecido alguma coisa com ele. Pode ter sido preso, pode ter morrido. E esse local ficou em aberto e agora estão ali decidindo, existe uma guerra para quem vai assumir. Essa coisa do Bolsonaro. Gente, você acredita que uma vez, ó, a profecia, eu falei, tem uma coisa aqui de profecia. É, uma vez eu sonhei com o Lula caindo de avião. Você acredita? Eu sonhei caindo de helicóptero, uma coisa assim. De paraquedas, eu vi ele de paraquedas, uma coisa assim, cair de paraquedas. Não lembro. Tem uns 2 meses, eu tive esse sonho umas 3 vezes. Bom, gente, eu não sei. É isso aqui, tá? Muita coisa nada a ver, 8 de paus. Aqui tem notícia, tá? 8-8. Hoje é o dia 8, tá vendo? Agora o 8 tá aparecendo. Algo vai começar a se movimentar hoje, aqui. Já está se movimentando, mas algo vai ganhar força no dia de hoje. No dia de hoje, algo vai ganhar força. Algum movimento vai ganhar força no dia de hoje. E talvez exista alguma questão no dia 9. Enfim, é isso. Eu vou parar aqui que eu vou fazer uma leitura. Tchau, beijos.